Você fez um cheque, um recheque e perdeu sua licença ou habilitação provisória. O que aconteceu, hein? Errou no lançamento do voo de cheque no diário ou na Civ Digital. Quer evitar isso? Vem comigo. Fala, meu rei, professor Marcelo aqui com vocês para sanar mais uma dúvida que você tem mandado para mim. Lançamento de voo de cheque, até como fazer o voo de cheque no quesito Pilot in Command ou Second in Command, né? Primeira coisa é você entender que no voo de cheque tem sempre o mínimo de 2 pessoas e podem ter até 3. Primeiro você tem o examinando, que é a pessoa que está sendo examinada, e o examinador, que no caso o pessoal chama de checador. Mas há alguns voos onde é necessário a presença de um piloto de segurança. E aí você tem o examinando, o piloto de segurança e o examinador, que normalmente vai sentado lá atrás avaliando. Independente dos casos de ter 2 pessoas ou 3 pessoas, você tem que definir quem é o piloto em comando. E não tem uma regra. O piloto em comando pode ser, no primeiro caso, de 2 pessoas, tanto o examinador quanto o examinando. Então vamos relembrar quais os requisitos para você ser comandante, piloto em comando de uma aeronave. Primeiro, a habilitação tem que estar válida. Segundo, você tem que estar com experiência recente e válida. E além desses 2 requisitos, de habilitação válida e experiência recente, o seu CMA também tem que estar válido. Se você está com a sua habilitação válida, mas por vencer, e vai efetuar um voo check, você pode ser o piloto em comando mesmo sendo o examinando. Mas há casos em que a habilitação já está vencida, e aí obrigatoriamente você tem que ser o second in command, ou seja, o examinador, para o caso de somente 2 a bordo, ele tem que ter a habilitação da aeronave e tem que estar em condições de assumir o comando da aeronave. No caso de 3 a bordo, normalmente o examinando ele está como second in command e o piloto de segurança como piloto em comando, sendo que o examinador ele vai lá atrás, ele não assume nenhuma posição de tripulação ativa no voo. Então a primeira coisa é lembrar que no diário de bordo você tem aqui qual é o código da função a bordo que você vai lançar. E aí a portaria 2050 dita pra gente 2 códigos principais, o P1, que diz quem é o piloto em comando, e o O2, que é o segundo em comando por questão regulamentar. Esse por questão regulamentar é importante porque é quando a ANAC exige a presença de um segundo a bordo e no voo de cheque é exigido. Então aí fica simples. Vamos ver como que a ANAC explica esse lançamento. No voo onde o examinando está como segundo em comando, basta lançá-lo O2, com o piloto single pilot por questão regulamentar, e o examinador, ele é o piloto em comando do voo, ele vai ser o P1. Claro, lá no campo de ocorrências e observações, você tem que lançar lá que é um voo de cheque, ou de recheque, de revalidação de tais habilitações, com o examinador tal, código ANAC tal. No caso ainda de 2 a bordo, pode acontecer do examinando estar com tudo válido e operar como piloto em comando. Nesse caso, ele vai ser o P1 no diário de bordo e o examinador o O2, que seria o copiloto single pilot por questão regulamentar. E aí sim, você vai lançar da mesma forma no diário, lá em função a bordo, conforme eu expliquei, e as observações aqui também no campo ocorrências. No caso de 3 a bordo, piloto de segurança como piloto em comando, P1, o examinando como segundo em comando, O2 e o examinador. Esse aqui não se lança no campo, até porque não tem campo para ele, ok, de função. É lançado somente o código ANAC, o nome dele, o voo e tudo mais, referenciando a linha do voo, as linhas do voo, no campo, observações e ocorrências. Lembrem-se que esse lançamento é um lançamento para voo de cheque, não estamos falando aqui de voo de endosso, ok? Não tem mistério, tem um link da ANAC definido para esse tipo de lançamento. E, cara, aqui é sem pano preto, se você tiver alguma coisa para incluir, manda para cá. Grande abraço.